Olá a todos. Vou apresentar mais uma parte da atividade estética e vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem acompanhar a aula. Hoje vamos falar de Stolnitz e da teoria da atenção desinteressada. Tem alguns pontos em comum com Kant, como nós vamos ver, mas vamos então aumentar aqui. Exatamente. Vamos. Quem foi Jerome Stolnitz? Foi um contemporâneo, um filósofo alemão que nasceu em 1926 e que defendeu que as experiências estéticas são um produto da maneira como nós percepcionamos os objetos. Aqui a questão é de saber que atitude seria preciso adotar para que um determinado objeto não necessariamente possa ser apreendido esteticamente. As experiências estéticas não são algo que nos acontece, mas algo que nós fazemos acontecer, tem um caráter relacional. A nossa atenção é seletiva e não meramente passiva. Podemos orientar então a nossa ação para determinados aspectos da realidade e ignorar outros, económicos, sociais, políticos, etc. Mas podemos dirigir a nossa atenção unicamente para o objeto sem que haja nenhum outro interesse a não ser a sua pura contemplação. Segundo Stolnitz, as experiências estéticas requerem orientar a nossa atenção para os objetos, independentemente de quaisquer outras considerações. Isto é, de caráter prático, de caráter moral, de caráter social, psicológico, etc. Uma experiência estética consistiria em considerar um objeto com a única finalidade de desfrutar da sua aparência. Uma peça musical, um quadro, um livro, qualquer que seja o objeto. Stolnitz chama atenção desinteressada a esta atitude ou disposição acerca do objeto enquanto tal. Este sentido desinteressado encontra-se próximo do pensamento kantiano que falava da atividade estética como uma atividade desinteressada. Apreciar esteticamente um objeto significa apreendê-lo como ele é e não através de outros usos, cognitivo, moral, económico, político, social, etc. A teoria da atenção desinteressada defende que nenhum objeto é intrinsecamente estético. Os objetos tornam-se estéticos consoante o tipo de atitude com que nós nos relacionamos com eles. Ou seja, eles têm um caráter estético, sobretudo pela forma como nós nos relacionamos com os objetos. Podemos ter experiências estéticas acerca de objetos que não são belos e podemos não ter experiências estéticas acerca de objetos belos. Isso tudo depende do nosso tipo de atenção e da maneira como nós selecionamos essa atenção. Uma das críticas que é feita a Stolnitz por Vitti é a ideia deste último que defende que a ideia segundo a qual para apreciar esteticamente um objeto seria preciso adotar perante ele uma determinada atitude não passa de um mito. Segundo ele, o problema está em não haver uma forma interessada de ação e uma forma desinteressada de ação. Ou seja, para George Vitti, tudo aquilo que ele diz do caráter relacional é um mito. Porque que não seriam antes projeções da nossa mente? É isto que ele se pergunta. Porque se é tudo relacional, então o que é que nos garante que haja uma experiência estética e que isso não passe por uma projeção da nossa mente? Podemos estar a olhar para um quadro e estarmos a projetar aquilo que nós sentimos e não apreciar verdadeiramente a natureza do quadro. Por isso, convém-nos falar um pouco de propriedades estéticas. Uma forma que nos agrada distinguir as experiências estéticas das não estéticas consiste em dizer que as primeiras devem a sua especificidade ao tipo de características que qualquer objeto terá de possuir, de modo a provocar em nós uma reação estética. Assim, as experiências estéticas seriam causadas pelas propriedades estéticas dos objetos e não pela forma como nós nos relacionamos com esse objeto. A tal atenção desinteressada. Apreciamos um objeto pela sua delicadeza ou elegância porque detectamos nele essas características, ou seja, olhamos para uma mesa, para uma cadeira e achamos bela porque vemos essas características que os próprios objetos contêm em si. Por sua vez, o sentimento de prazer que geralmente acompanha as experiências estéticas seria um efeito da maneira como seres com a nossa sensibilidade tendem a reagir ao contactarem com essas propriedades.
quando ouvimos música ou vemos um quadro, a nossa experiência estética depende daquilo que vemos nessa música ou nesse quadro, portanto tem a ver com as características estéticas do próprio objeto. Se as experiências estéticas são causadas por certo tipo de propriedades que se encontram presentes no objeto, então dizemos que os juízos não são meramente subjetivos, mas possuem uma base objetiva. Aqui, portanto, estamos a ir contra a ideia de Kant de que os juízos estéticos seriam subjetivos. É a presença ou a ausência desta propriedade no objeto que torna o juízo verdadeiro ou falso. É que os juízos estéticos teriam essa base objetiva que nos permitiria dizer se eles eram verdadeiros ou falsos. Ora, o filósofo inglês Frank Sibley pensava desta forma: porém, para que as qualidades estéticas possam ser detectadas nos objetos e não apenas nas obras de arte, é necessário possuir o sentido do gosto, e este define-se como a capacidade de identificar as qualidades estéticas dos objetos, sendo independente de outras capacidades cognitivas. Ou seja, as pessoas têm sensibilidades diferentes, podem ter as mesmas capacidades cognitivas, mas isso não implica que tenham a mesma sensibilidade e o mesmo gosto para identificar as qualidades estéticas de uma obra de arte. Sibley não se refere ao sentido do gosto que nós utilizamos habitualmente, e quando ele fala do sentido do gosto, refere-se à capacidade para detectar certas qualidades estéticas que existem nos próprios objetos, ou seja, que são intrínsecas aos próprios objetos. As propriedades estéticas de um objeto dependem das suas propriedades físicas para se manifestarem, mas não se confundem com elas. Neste sentido, essas propriedades estéticas dos objetos dependem das suas propriedades físicas. Dizemos então que as propriedades estéticas são sobrevenientes relativamente às propriedades físicas. A relação de sobreveniência, que tem a ver com o facto de serem suportadas as propriedades estéticas com as propriedades físicas, têm lugar entre diferentes tipos de propriedades, mas funcionam só numa direção. Dizemos que as propriedades estéticas sobrevêm das propriedades físicas, mas o contrário já não acontece. Dois objetos podem ter as mesmas propriedades estéticas sem possuírem as mesmas propriedades físicas. Uma das críticas que é feita a John Sibley é o seguinte: as capacidades das pessoas para aprender propriedades estéticas são muito diferenciadas, mas esta capacidade pode ser melhorada com o treino e a educação adequadas. Em qualquer caso, se a apreensão das propriedades estéticas depende da nossa sensibilidade, então as propriedades estéticas não existem independentemente da resposta que causam a nós. São reativo-dependentes ou são relacionais, ou seja, mais uma vez vemos aqui o retorno à ideia de Stolnitz que tudo isso toda a experiência estética é relacional, tem a ver com a atitude que nós temos em relação aos objetos. No entanto, as propriedades físicas, pelo contrário, são intrínsecas aos objetos, de acordo com aquilo que Sibley diz na sua teoria. Em nada dependem da nossa relação com os objetos. Então a pergunta que se pode fazer a Sibley e a crítica que se pode fazer é: por que razão não admitir que as propriedades estéticas sejam apenas projeções das nossas atitudes e dos nossos sentimentos? Ora, aqui vimos algumas das teorias de estética em relação à nossa recepção, ou seja, à nossa capacidade de perceber a experiência estética, e vamos continuar com outras teorias do lado do subjetivismo. Há aqui um debate que é importante termos em conta, que é o objetivismo versus subjetivismo, mas isso fica para uma outra vez, ok? Um beijinho para vocês, fiquem bem.